Olá, estamos aqui no momento da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva. Continuando com o nosso tema da deficiência intelectual, uma deficiência que está em todas as escolas, em todos os espaços. Existe o estudante, existe a pessoa com a deficiência intelectual. É uma temática muito interessante e importante. Obrigada a você, professor Duaé, que mandou essa sugestão de temática. Eu sou Ivânia França e este é o meu sinal. Estamos com a intérprete de Libras, Brielle. Mas onde você encontrar educação especial na perspectiva da educação inclusiva? Na TV Alep, no horário das 8h45 às 9h, e temos a reprise, 18h45 às 19h, no canal 10.2. E também no YouTube, no canal do Educa Recife. Mas hoje vai participar uma pessoa muito especial aqui para a nossa experiência, que é Thaís. Tudo bem, Thaís? Olá, Ivânia, tudo bem? Olá, meu nome é Thaís Luz, esse é o meu sinal. Hoje aqui dando uma participação com a professora Ivânia. Vamos trazer para vocês algumas novidades, enfim, sobre esse tema, né, da educação da deficiência intelectual. Então, é um tema que é muito visto, né, Thaís, nas escolas. Sempre eu tive a oportunidade de trabalhar, eu tive a oportunidade de atender no AE, e é uma deficiência que nem sempre é tão notada. Exatamente. É uma deficiência que faz parte de muitas escolas, não é, Ivânia? E que realmente precisa de um olhar mais atento, de um professor ali com cuidado, prestando atenção nesses estudantes para perceber e conseguir identificar essa deficiência nesse estudante específico. Exatamente. Então, vamos falar um pouquinho desse estudante na sala de aula. Este estudante que muitas vezes ele não traz nenhum traço aparente, mas que a deficiência está ali, precisa ser respeitado, precisa ser acolhido, e a família também precisa entender a família de uma maneira geral na escola, porque muitas vezes os pais acham que o professor está agindo com prioridade. Por exemplo, tem um estudante com deficiência intelectual, mas aí a outra família, que o estudante é sem deficiência, ele entende que a professora gosta mais daquele estudante porque o trato é de maneira específica, o trato é de acordo com a necessidade dele. Aí o outro estudante, Thaís, que é sem deficiência, por exemplo, precisa fazer toda a atividade. E o que tem deficiência intelectual, ele faz uma parte menor, dentro das suas possibilidades. Mas aí a criança, ela não entende e leva essa problemática para casa. E aí chega a família achando que a professora não gosta da sua filha e começa um conflito desnecessário. É por isso que a parceria com a família é tão importante, não é, Thaís? É verdade, essa parceria da escola, do professor da sala regular, com o professor do AEE e a família. A família deve estar sempre, não é, Ivânia, participando, entendendo o que está acontecendo, a importância de cada movimento, de cada atitude do professor com aquela criança, e o professor da sala também colocar para os outros estudantes, não é? Não identificar o estudante ou querer colocar ele em evidência, mas fazer com que os outros estudantes também percebam essa necessidade, essa ajuda, até para ver essa troca, não é, entre as próprias crianças. Exatamente. É onde entra esse acolhimento. Quando a professora, ela acolhe, então os outros estudantes começam a respeitar, começam a ter uma interação e participação de maneira respeitosa. O olhar do professor, vamos observar aqui, o olhar do professor deve ser acolhedor, acreditando na capacidade que cada indivíduo tem de superar seus limites. Então, o professor aqui, ele está na sala de aula, ele está com todos os estudantes, mas o trabalho dele vai ser de maneira específica. Então, aquele estudante que só consegue fazer uma frase, ele vai fazer uma frase e vai ter aquele reforço positivo
vai ter aquele reforço positivo porque é necessário para todos os estudantes e o estudante com deficiência intelectual. Isso é muito importante, porque alguns deles não querem nem participar das atividades, porque diz que não sabe, que não aprende, que não queria estar ali. E esse reforço negativo, ele não contribui, não é, Thaís? É verdade, esse olhar do professor é muito importante para a evolução, não é, Ivânia, desse estudante, para que o estudante percebe quando o professor olha para ele, não é? Ele consegue identificar que tipo de olhar é aquele. Então, quanto mais acolhedor esse professor for com esse estudante, melhor vai ser essa relação e mais significativa vai ser a aprendizagem dele. E contribui muito com a família, porque aquela família que está ali falando também que o seu filho não aprende, ele começa a falar diferente. Não fale isso na frente dele, ele aprende. Então, assim, o professor, ele tem essa importante missão, quando ele chama a família e diz assim, acredite no seu filho, que o seu filho é capaz e ele vai conseguir. Então, ele começa a modificar. Eu estou falando isso porque tive a oportunidade de conviver. Então, a família não acreditava. E quando não acredita, é uma barreira muito grande que se instala ali. Exatamente. Não é isso, Thaís? E quando o professor ele é acolhedor, ele incentiva e ele começa a promover, até os outros colegas começam a ter uma interação muito significativa e de contribuição e de respeito. E esse aluno, ele começa a sentir muito bem nessa sala de aula, com os colegas que acreditam, os colegas que querem fazer a atividade juntamente com eles. Então, assim, é um momento muito prazeroso quando existe esse respeito e essa acolhida. Mas o que é importante quando você tem a oportunidade de conhecer e receber esse estudante? O primeiro momento é você conhecer o estudante. Quais as habilidades que ele possui e também quais as dificuldades. Só não vamos focar nas dificuldades, mas precisamos entender quem é o seu aluno, do que ele gosta, do que ele não gosta também. Qual o modelo de aprendizagem do seu estudante. Então, tudo isso é muito importante para que comece uma estratégia importante. Quando falamos de modelo de aprendizagem, é porque é importante ressaltar que as pessoas aprendem de maneira diferente. Algumas aprendem melhor vendo, outras aprendem melhor ouvindo, algumas até pelo toque. Saber qual o melhor modelo de aprendizagem, de aprendizado do seu estudante com deficiência intelectual é fundamental. Por que é fundamental? Porque imagine se esse seu estudante ele é mais visual e você leva para a sala de aula, Thaís, um texto sem nenhuma imagem. Como é que você vai incentivar esse estudante? Quando você conhece que a memorização, a aprendizagem dele é muito mais visual, então você vai realmente fazer esse trabalho voltado à imagem. É verdade. É importante o professor, o da sala de aula também, o do AE, identificar, não é, Ivânia? Esses pontos, essas habilidades, se ele tem habilidades com jogos, com recortes, com desenho, e sabendo dessas habilidades, o professor usa isso como estratégia de ensino dele. Então, se aquele estudante ele gosta de desenho, ele vai utilizar mais o recurso de desenho para poder fazer esse trabalho com esse estudante, fazer com que o assunto que eles estão vendo chegue mais para esse estudante. Não é? Assim como a brincadeira, o jogo. Então, é importante que esse professor ele conheça esse aluno que ele tem na sala, não é? Que ele perceba essas habilidades, essas áreas de interesse desse estudante. Ele sabendo disso, ele vai ter uma facilidade muito maior de transmitir para ele, fazer com que ele realmente adquira esse conhecimento, não é? Pronto. Exatamente isso que a professora Thaís trouxe aqui. Porque o que estamos falando aqui não vai acrescentar se você não conhecer o seu estudante. Porque a partir do que você conhece é que você vai começar a fazer seu plano de trabalho. Porque o ser humano ele é único, que seja deficiente intelectual ou sem deficiência.
existe aquele estudante sem deficiência que também não consegue calçar um sapato, que não consegue fechar um zíper. Então, o estudante, ele é o estudante com e sem deficiência. E o professor é que precisa estar com esse olhar sensível para que esse estudante ele comece a desenvolver e viver na sociedade, na escola, com mais autonomia. E para a escola, tem necessidade de ir ao banheiro, não consegue abotoar a calça, não consegue abrir um zíper. É natural? É. Vamos só fazer um trabalho para que ele consiga, de repente, até o final do ano, se ele conseguir, já está, assim, um ganho muito grande, porque ele não precisa mais ir ao banheiro segurando a calça, porque ele pede à professora para abrir, porque às vezes não quer nem que a professora acompanhe, ou o apoio acompanhe, porque já é grande. Por exemplo, o pequenininho, ele gosta dessa companhia. E o jogo é uma maneira lúdica de adquirir novos conhecimentos. Permite ao estudante participar coletivamente e ativamente de sua aprendizagem. Ajuda a desenvolver a comunicação, a expressão, a criatividade, a autonomia. Então, temos aqui essa figura que é um trabalho, é um jogo que pode ser confeccionado na sala de aula. Então, pega os pratos ou tampa de leite, que hoje é um plásticozinho, ou prato descartáveis, e entrega na sala de aula, onde eles vão procurar em revistas, em livros que não estão mais utilizando, só para o momento de recortes. Então, ele vai começar, Thaís, procurar algumas figuras. Então, a partir daí, eles já vão colando, ele mesmo vai estar confeccionando, ele vai estar escolhendo, vai estar dentro do repertório dele, do que ele gosta, porque ele só vai recortar aquilo que para ele foi significativo. Então, começa a fazer esse jogo aqui. Então, depois vai colar em cada tampa e a professora vai começar a ajudar ele, a escrita de cada desenho que ele escolheu. Pode ser palhaço, vaca. Então, vai começar a nomear e depois de estar o jogo pronto que ele construiu, que ele participou, que ele fez a interação, que ele separou, selecionou. Então, aí estamos trabalhando uma gama de condições, de possibilidades. A expectativa de aprendizagem na área motora é a imagem, coordenação, a memória, a escolha. Então, ele vai estar ali sendo protagonista daquele momento. Não é, Thaís? Então, esse jogo vai ter um significado muito grande para ele. Mais uma vez, a importância do professor conhecer seu estudante. Não é? Então, se esse estudante ele tem esse desejo por jogos, ele gosta de trabalhar com jogo, e o professor pode usar atividades com jogos em todas as disciplinas. Não é? Então, tanto em grupo como individualmente. Veja que o jogo ele é amplo, né? Esse estudante ele pode trabalhar tanto sozinho, se for identificado nele que ele prefere também, claro, não sempre, porque ele não vai ser isolado, não é? Mas esse saber do interesse dessa criança vai facilitar muito a vida do professor, no sentido de repassar essas informações e muito mais ainda essa criança que vai adquirir essas habilidades, esses conhecimentos, de uma forma prazerosa. Exatamente. E essa atividade dá condições até do jogo da memória, ele relacionar. Virou casa, tapete, então não conseguiu. Vira de novo. Então, assim, são possibilidades e estímulo muito importante para o estudante. Na área cognitiva, uma atividade como essa, então, vai trabalhar percepção, atenção, memória, raciocínio, conceituação, sensação. Na área afetiva e emocional, aceitação de regras e limites, assertividade, socialização. Área do conhecimento, que aí na sala de aula vai se trabalhar o próprio conhecimento. Leitura, ele pode copiar aquelas palavras, vai estar trabalhando a alfabetização, vai estar trabalhando associação de palavras com figuras ou a letra.
Na matemática, podemos trabalhar as formas, a forma do prato, dos desenhos, quantidades, operações, tem quantas palavras, tem quantas figuras começam com cada letra. Então, tudo isso é importante, mas também trabalhar com cartazes e murais é um outro trabalho importante, um trabalho que tem uma referência visual marcante. Cartazes, murais, com fotos e letras grandes e coloridas, favorecem a aprendizagem de crianças com deficiência intelectual, pois possibilita a visualização imediata, lúdica e chamativa do conhecimento estudado e aprendido, facilitando a compreensão do conteúdo e a memorização. Então, como o próprio nome, coloca o nome em cada aprendedor, uma letra, e ele vai associar na sua atividade o seu nome. É importante. Eu espero que você tenha gostado. Thaís, obrigada pela sua participação e nós te aguardando no nosso próximo momento.